Olá, graça e paz. Estamos iniciando aí mais uma EBD online, ao vivo, aqui no na nossa página oficial do Facebook. Vamos hoje para mais uma lição do nosso estudo da revistinha, para quem não tem. Está aqui, ó, os planos de Deus para a infidelidade de Israel. Amém? Hoje nós vamos estar na lição 6, profeta Elias e o seu sucessor Eliseu. Ok? Para quem não me conhece ainda, for ver depois, sou o pastor Ivan Cléber dos Santos. Já já o nosso evangelista Reinaldo Gomes vai estar entrando conosco aí na live. Hoje nós não vamos poder fazer a live pessoalmente, então nós vamos fazer aquela divisão do Facebook, porque alguns irmãos já sabem, né? Eu estive ausente das redes sociais essa semana, né? Peguei uma infecção aí um pouco grave. Deixa eu ver quem está chegando aqui. O Márcio, graça e paz, meu amigo. Nosso Anderson Lima, graça e paz. Júlia, graça e paz. Missionária Afra, se tiver aí também. Então nós estamos aí em plena recuperação, graças a Deus. Ontem e hoje já tivemos uma melhora bem grande, mas o evangelista Reinaldo optou, né, conversou comigo ainda na sexta-feira para poupar um pouquinho, para que logo mais também eu possa estar no culto. A gente vai fazer essa live de casa aqui, né? Carlos, graça e paz, mas nós vamos com tudo, né? Voz ainda não está 100%, o corpo está aí 80%, 85%, mas já estou bem melhor. Hoje um solzinho bonito, daqui a pouco, se Deus permitir, vou pegar um solzinho aí para poder chegar aos 100% hoje, para a glória de Deus, né? Graças a Deus não foi Covid, eu fiz o teste durante a semana, já que a gente teve aí vários sintomas, mas no final das contas não era Covid, graças a Deus. Apesar de não, né, a gente não temer, mas a gente tem sempre aquela preocupação, teve contato com outras pessoas, mas não foi Covid não, viu? Mas foi uma infecção urinária e a gente está aí sendo tratado, antibiótico, né? Comecei a tomar antibiótico, já começa a fazer aqueles efeitos colaterais. Bom, acho que chegando aqui o evangelista, deixa eu ver aqui se foi ele. Opa, chegou o nosso evangelista aí, hein? Deixa eu ver aqui. Ver se ele vai entrar aí rápido. Eita glória, Reinaldo. Cadê você? Ele entrando, eu coloco o fone. Eu já sei que ele vai falar melhor do que eu aqui, mais alto. Fique com a gente hoje, ó. Vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar. Já, Ciara, graça e paz. Estou com saudade de vocês, hein? Manda um alô pra gente aí depois no zap para dizer como é que vocês estão. Se está tudo bem. Estive ausente também um bom tempo em Bangu, mas voltei e não vi. Hoje, se Deus permitir, eu vou estar, né? Em Bangu. Tia Eliane, graça e paz, bom dia. Karina, graça e paz. Karina, fica triste não, acabou o almoço, né, Karina? Tô brincando. Não entrou não, Reinaldo? Tenta de novo aí, varão. Se não conseguir pelo teu, vai pelo da nossa querida Patrícia. Diaconisa Chile, graça e paz. Missionária Cirlei também, graça e paz. Nosso irmão Luiz. Luiz, tá dando para ver aí, varão? Varão tá. Nosso amigo Luiz Cláudio está hospitalizado, mas assistindo a live, ó. Vamos lá. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Maria, graça e paz. Está sumindo, Maria. Vou mandar uma música para você no zap daqui a pouco, hein, Maria? Vou mandar uma música para você no zap, hein? Daqui a pouquinho, depois da live, eu vou te enviar aí. Isso, Reinaldo. Vê se você consegue pelo da Patrícia.
Diácono Carlão já falamos. O povo está chegando, amém? O Reinaldo está entrando aqui. Bom, vou falar só um pouquinho aqui enquanto ele não entra. Vou orar assim que ele entrar aí. Bruno, graça e paz. Tudo bem, Bruno? Isso aí, Luiz. Em nome de Jesus, nós cremos já na cura e na restauração. Mas, como a gente tem se falado aí direto no Zap, qualquer coisa é só nos acionar além da oração. Amém, varão? Essa semana foi uma semana de luta, né? Mas é um ajudando o outro. Glorifico a Deus pelos irmãos também que oraram por mim, que se preocuparam, né? Graças a Deus aí a gente está melhorando. Hoje, para a glória de Deus, ainda não foi possível, não vai ser possível fazer pessoalmente, para poupar um pouquinho o corpo, né? Porque praticamente todos os dias aí eu tive febre, né? De terça-feira foi o pior dia, né? Mas todos os dias aí eu vinha tendo febre. Graças a Deus, ontem eu não tive febre, ontem à noite. Na sexta-noite eu ainda tive um pouquinho. Ontem não tive febre, passei o dia, bem dizer, repousando, fazendo coisas leves. Deixa eu ver aqui, Reinaldo. Agora acho que vai, vamos ver. Mas hoje, pelo que eu amanheci, graças a Deus, aí a gente já está bem melhor. Marcelo Moreno, graça e paz. Se a Varoa estiver aí também, as meninas, graça e paz. Bom, só estou esperando o Reinaldo conseguir entrar aqui para a gente orar e começar. A Patrícia está tentando pelo telefone da Patrícia. Essa modernidade aí a gente ainda não quem souber. Ah, entrou. A Patrícia. Ô, Glória. O problema é teu aparelho, varão. O que acontece? O meu... Bota o fone aí, pastor. Ih, verdade. Deixa eu botar aqui. Acho que agora foi. Então, o meu telefone ele está com problema na câmera frontal. Ele está com problema na câmera frontal, por isso, entendeu? Aí ele não está aceitando, não. Eu fico parecendo até um streaming aqui com esse telefone. Cristal Helena, Reinaldo, chegou também. Silvânia. Deixa eu ver aqui. Bom, nosso evangelista chegou. Então agora, sem delongas, vamos orar para nós começarmos. Aqui, ó, Reinaldo, já providenciaram até água com limão para chegar a 100% da recuperação. Vou fazer a live tomando água com limão. Não sei se dá para ver aqui. Não vai ser nem água, vai ser água com limão. Tá parecendo até chimarrão, hein, pastor? Levanta novamente aí, cadê? Aqui, tá parecendo chimarrão. Ganha. Canudinho de chimarrão. Tem até um canudinho de ferro, sei lá de que é isso aqui. Mamãe veio para cá também cuidar também do paciente. Aqui veio todo mundo para cá para cuidar. Hashtag coração, como a missionária Débora está falando. Hashtag uma médica, uma enfermeira e um aprendiz de enfermeiro. Todo mundo cuidando do paciente aqui. Mas graças a Deus, tá tudo bem. Estou bem melhor para a glória de Deus, tá, Reinaldo? Nós vamos orar ao Senhor, então, tá? Para a gente começar. Já dei aí o início falando, né, Reinaldo, qual é o nosso tema de hoje, para a gente não perder tempo aqui por causa do horário, porque eu sei que o pessoal chega no final, já está todo mundo sentindo o cheirinho daquela carne assada, daquele frango ensopado, daquele disco voadorzinho que às vezes rola aqui também. Então, vamos embora, que na verdade rola mais disco voador do que cheirinho de carne assada. Aliás, um bom tempo que eu não sei o que é sentir um cheirinho de carne assada. Né? Eu já falei que eu tô quase chocando, pastor. Eu também tô nesse mistério aí também. Aqui eu boto até as codonas aqui para me atrapalhar, pararam de botar ovo. Tava difícil, porque eu tava aproveitando elas aqui. Eu falei, só Jesus na causa. Eu não chocava não, mas elas estavam chocando. Agora nem as codonas estão chocando. Só Jesus agora. Daqui a pouco a gente vai ter que chocar de tanto frango que a gente tá. Ou então vou bater asas e vou voar, aí, igual a propaganda da Red Bull. Não vou precisar nem de Red Bull. É só bater asas e voar de tanto frango. Aqui é tudo de frango. Pescoço de frango, pé de frango.
frango empanado, tudo, só frango aqui, mas só Jesus. Bem, mas vamos orar ao Senhor para a gente começar logo aí, a gente já estava aguardando o nosso evangelista entrar. Soberano Deus e eterno Pai, graças Sim, te meu pai. damos nessa manhã por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade que é estar em tua presença. Ó Deus, Sim. muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Obrigado Deus. pelos livramentos, pelos escapes. Obrigado pela cura, Senhor, por o Senhor nos tratar e nos amar de tal maneira, como diz a tua palavra, ter dado o teu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, toma a minha vida, toma a vida do Nossa. evangelista Reinaldo, Sim, meu aqueles que Deus. estão presentes e que vão entrar ainda nessa live, seja para assistir ao vivo, seja para assistir posteriormente, que o Senhor possa nos dar a direção do teu Espírito nessa manhã. Queremos, ó Deus. Pai, que o Senhor fale conosco através desse estudo. Hoje iremos falar sobre os teus profetas, ó Pai, que foram diferenciais no meio do teu povo numa época tão difícil, como também a época que nós estamos vivendo hoje, ó Pai, onde muitos estão se voltando para a idolatria, para a carne, para a prostituição, ó Deus, para as drogas, Ei, e precisamos de vozes profetas também, como de Elias e Eliseu, nos dias de hoje, ó Pai. Assim, toma as nossas vidas em tuas mãos. Desde já, Senhor, proclamamos a cura, a restauração dos enfermos, ó Deus, assim seja, Deus. levantando os caídos, ó Pai, Senhor, libertando os oprimidos, porque cremos que o Senhor não mudou. O Senhor mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Bem, Deus. Graças a deixa eu ver Deus. aqui. Cris também entrou aí, graça e paz. Final não, Cris. A live é 9 horas, a gente esperou o Reinaldo aí um pouquinho, porque o Reinaldo chegou direto do trabalho, né, Reinaldo? Correu aí para estar. Exatamente. Botou a camisa hoje, eu fiquei na dúvida, eu falei, pô, quando tá pessoalmente eu boto a camisa da dupla dinâmica. Hoje, quando tá assim distante, eu fico com coisa de colocar. Cris, para de mandar foto de churrasco, ô Reinaldo. Poxa, brincadeira. Vai para um churrascão e manda foto só que tá no churrasco aí. Ela Ela não botou que já chegou não no final de permite. quando? De onde? Ela deve tá pensando que chegou, acabou a live. Não, tá Deve ter começando, dormido. Cris. Tá começando, deixa ela. Tá perdidinha, Reinaldo. Deixa Coitada, tá ela. aí, ó. Dá um Tava... cascudo nela na igreja hoje. Tá um churrasco, é um churrasco. Tá deixando aqui assim. Tá feliz aí, pegou o buquê, que eu tô sabendo. Só Jesus, né? Bem, vamos lá, Reinaldo. Então, texto áureo, para a gente começar. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Né? Ela está rindo aí. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Né? A gente vai ler depois também esse versículo na leitura bíblica em classe, mas aqui a gente já começa a perceber, né, que não só o chamado de Eliseu, mas também o seu desejo mesmo de assumir a profecia, né? Ô, glória. Então vamos Verdade. lá. A leitura bíblica em classe Ajeitar. aqui, não sei quais das nossas secretárias hoje, ou quem é que está aí para nos secretariar, mas nos ajude aí, por favor, se o Reinaldo vai secretariar também. 2 Eu Reis, tô com os dois capítulo telefones 2. aqui, vamos ver. Eita glória, isso aqui é 2 Reis, capítulo 2, verso de 1 ao 15. 2 Reis, capítulo 2, verso de 1. Eu estou tomando água com limão aqui, as enfermeiras estão cuidando. Nossa, e essa água com limão aqui tá limão mesmo. Cris colocou que vai casar. Ô, Glória. Faltou Aí, só um pastor, melzinho canequinha, aqui na pastor. água com limão, porque... Olha a canequinha, Ah, não, aí, canequinha. aí tu tá... Aí você deixa a gente doido. A gente tá com doido agora lá, que funcionou ontem, mas eu não vou nem falar, porque aqui a gente não fala de política, a gente não fala de futebol, né? Pelo menos não. Vamos lá? 2 Vamos. Reis, capítulo 2, verso de 1 ao 15, o Reinaldo já colocou, diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu:
fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes o que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as suas duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedis, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém, se não, se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho, o que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e se parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias que lhe caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eita glória! Esse é o verdadeiro profeta. Como é que é? Misturado, A profeta que lambuzado está com junto, azeite. misturado e lambuzado com azeite. Ô, glória. Eita glória! Pessoal, tá dando para mim ouvir aí bem, Reinaldo? O pessoal que tá Tá, me eu tô, ouvindo tô aí, que eu ouvindo bem. coloquei o fone. Ó, antes de a gente falar aqui, Reinaldo, chegou hoje aquela que está fazendo aniversário hoje, que segundo fontes aqui internas, o meu irmão pediu ela em namoro quando ela estava ainda no berço, né? Então tá aí, Karine, minha cunhada, graça e paz. Um beijo desde Glória. já. Mais tarde a gente vai te dar um abraço pessoalmente. Mas meus parabéns desde já. Karine, Jonathan, Ô, Emily. E glória. agora tem um visitante novo na casa aí que eu estou sabendo, que eu vi ontem, né? Foi apresentado, não sei se ainda está, mas apareceu ontem lá. Beijo para todos vocês. Amo essa família abençoada aí. E hoje, Karine ficando mais velhinha. Márcio, graça e paz, falou que o áudio tá bom. A Shirley também falou que o áudio tá bom. O Carlos falou que o áudio tá ótimo. Então, glória a Deus. Papai do céu resolveu o problema porque eu não mexi em nada. Então, o Papai do céu resolveu o problema do áudio aqui. Agora, eu fico parecendo um streaming que falaram aí, né? Com um fone aqui. Mas tá até o contrário, sei lá como é que tá isso aqui. Peraí. Parecendo jogadores de game. Tá parecendo que é jogadores de game. É, de game, né? Isso aí. Mas amém. Vamos lá então, Reinaldo. Aqui, então, a gente já tem, né, de cara como foi ali o chamado, né, a aceitação, e a gente pode dizer assim, a perseverança, né, de Eliseu para receber aí a unção de profeta, né? É verdade. Antes de desenrolar esse mistério, né, entrei correndo aí, não falei com os irmãos ainda. Bom dia a todos, os nossos É alunos. verdade, eu falo a beça, Graças a esqueci Jesus. de... Que Deus nos abençoe nessa manhã. Meu pastor, é, esse texto, realmente, essa história, esse momento de Israel, é um momento bastante interessante, porque a gente vai ver aqui, né?
só para a nossa introdução, como de praxe a gente faz, né? O que a gente vai ver hoje nessa lição? Nós vamos ver algumas coisas nessa lição, como, por exemplo, a importância da unção. Tá? Primeiro, a importância da unção. A gente vai ver também, na aula de hoje, a importância de acreditar no nosso chamado, né? E a importância da perseverança. Uma outra coisa que eu queria até comentar nessa introdução é que ninguém é estrela. Por que eu estou dizendo isso? A gente percebe na aula passada, né, nós falamos sobre Elias quando ele entra dentro da caverna e quando Deus vai visitá-lo dentro da caverna, ele fala: só sobrou eu. Já mataram todos os profetas, só eu sobrei. Né? Eu sou o único fiel que ainda restou. O restante se encurvou a Baal. E, na verdade, Deus vai redirecionar ele, dizendo o seguinte: ainda existem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Ou seja, além de você, existem 7.000 que continuam sendo fiel. Só que a única diferença é que eu evidenciei o teu ministério. Nas entrelinhas, Deus está falando isso para ele. Não está literalmente isso escrito no texto. Mas quando Deus fala para ele assim: Elias, ainda existe 7.000, ele está dizendo o seguinte: Elias, você não é exclusividade. A única diferença desses 7.000, que esses 7.000 têm de você, é simplesmente o fato... O senhor está sumindo aí, pastor. Eu estou só ajeitando aqui, peraí. Espera assim. Foi? Pronto. Foi agora. É aquele Então a mistério única que diferença começa a cair. eu não tenho que comprar um suporte, porque eu estou tendo que segurar aqui. A única diferença que tem do 7.000 e você, a diferença entre você e os 7.000, é que eu derramei uma unção específica sobre você. Porque Deus ele tem uma unção específica para cada um. Uma unção específica para cada um. Verdade. Basta cada um de nós entendermos. Perceba, os 7.000 poderiam muito bem, talvez, se curvar diante de Baal também. Porque quando a gente analisa os 7.000, ainda que nós não os conheçamos, né? A Bíblia não relata sobre eles, e justamente pelo fato deles não serem notórios na Bíblia, subentende-se que a unção que estava sobre Elias era maior do que a que estava sobre esses 7.000. Em contrapartida, nós percebemos o seguinte: se esses 7.000 eles continuaram sendo fiel com a unção que Deus depositou sobre eles, o que significa? Significa que ainda que a unção que foi derramada sobre eles, talvez não era uma unção tão grande como Elias, que se tornou notório e evidente em Israel, ainda assim eles valorizaram a unção que Deus lhes deu, portanto foram fiéis mesmo em um período de grande apostasia na nação de Israel. E aí já aproveitamos para dizer nessa introdução o seguinte: cada um de nós, né, eu, Senhor, e todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, nossos alunos que estão nos acompanhando, não tem um sequer que não tenha recebido uma unção da parte de Deus. Aleluia. Não tem um sequer. Entendeu? A diferença, às vezes, no nosso meio, é a pessoa identificar que recebeu essa unção e valorizar essa unção. E eu já preguei sobre isso na igreja, né? Quando eu estou na série de administração sobre crescimento espiritual, e hoje estaremos lá, né, pastor? Sim, e então, terceira administração da série. vai ser a terceira administração. A primeira ministração sobre o desenvolvimento de Cristo, né? Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? Que ele cresceu como ser humano. Depois falamos sobre a unção. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Falamos sobre a unção. O que é a unção? Na introdução expliquei para a igreja. A unção é o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. Então, todos nós que estamos aqui, só estamos aqui porque recebemos uma unção. Amém? Unção essa que nos trouxe. A unção nos atrai. Tá?
Quem tiver aí, se tiver já alguma secretária, por gentileza já pode colocar. A unção atrai. E o primeiro nível de unção que nós recebemos, e tivemos a experiência, foi qual? A unção que nos atraiu para a presença de Deus. É verdade. E uma vez que nós recebemos essa unção, fomos atraídos por essa unção que nos atraiu, né? Recebemos essa unção que nos atraiu para a presença de Deus, nós correspondemos a ela e aceitamos a Jesus. E aí tem um outro nível de unção. Que nível é esse? A gente precisa descobrir e buscar em Deus, que é a unção que revela o nosso chamado. É a unção que revela o nosso dom. É a unção que revela o que nós estamos fazendo da presença de Deus. Para que eu fui chamado para a presença de Deus? E essa unção é tremenda, porque é um nível mais profundo. E uma vez que eu entendo que unção é essa que Deus, né, tem para a minha vida, que é o meu chamado, aí eu vou crescendo de unção em unção, porque quanto mais eu invisto no dom que Deus me deu, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu busco o Senhor, mais o Senhor vai derramando níveis de unção e eu vou me aprofundando a cada vez mais no dom ministerial ou espiritual que Deus concedeu a mim. Amém? A nossa tia Márcia entrou, o presbítero Luiz e Yasmin. Beijo para você, graça e paz, está aí conosco também online. Vamos lá. Yasmin, filhona do Carlão, né? Isso, as crianças aqui, a tia Márcia participando da nossa Escola Bíblica Dominical. Márcia, estou devendo, ainda vamos fazer uma aula online só para as crianças, tá? Em nome de Jesus, a gente vai fazer isso aí para poder, quem sabe, marcar um sábado disso aí. Eu, você, tia Roberta, as tias aí, vamos fazer uma EBD online só para as crianças. Se vocês toparem, eu já falei que eu estou dentro, né? A gente faz junto aí para a glória de Deus. Então, a gente falando aqui, evangelista, fica bem claro aqui, tá? Para quem está nos assistindo, que independentemente do nível de unção, existe por Deus o valor. Né? A gente sabe muito bem que isso fica bem claro, porque Elias era um profeta extremamente usado por Deus, mas no momento em que Deus precisou levantar sucessor, usar outros profetas, como você falou, Deus usou. Né? É claro e evidente que a gente tem o profeta Elias, o profeta Eliseu, os chamados profetas maiores, não é maior simplesmente na quantidade de unção, não. É maior na capacidade que eles tiveram de serem usados, né, por Deus ali. Exatamente. Né, as principais profecias, né, a quantidade profética, o tempo, muitas das vezes, em que eles foram usados. Mas não é que a gente Deus só use esses tipos de profeta. Isso fica bem claro na Bíblia, que a gente tem os profetas maiores, os profetas menores. Porém, essa unção ela precisa ser valorizada primeiramente por quem tem. Né? Se nós não valorizarmos aquilo que nós temos, né, as outras pessoas não vão valorizar. Né? E isso é um erro muito grande, né, que é cometido. Primeiro, nós precisamos tomar posse. Muita gente tem o chamado, às vezes, profético, tem chamados para outros, até cargos, né, ministeriais, mas ela mesma não toma posse. Né? E aqui eu acho interessante esse texto que nós lemos, é que uma vez que Eliseu é apontado como até então possível sucessor de Elias, ele vai atrás, né? Ele segue uma trilha, um propósito de receber, e ele ainda foi usado, porque ele queria receber porção dobrada. A gente vai ver aqui no desenrolar. Mas eu acho interessante, Reinaldo, que a gente vê que esse texto que nós lemos aqui, eu sempre falo isso muito, não só no lado espiritual, não. Eu já dei palestra falando sobre questão secular de trabalho, e eu já usei esse texto aqui, porque é um texto interessante. Muitas pessoas querem algo, mas elas às vezes não perseveram, não vão atrás. E Eliseu aqui, ele é um exemplo bem claro disso. O próprio Elias, na qual ele iria suceder, por mais de uma vez, disse para que ele ficasse. Né? Porque ele sabia que os desafios seriam grandes e temia, talvez, a gente não vai discutir aqui teologicamente o porquê, mas Elias por diversas vezes ordenou que Eliseu ficasse. Né? Porém, vamos falar sobre isso. Exatamente. O porquê, por que ele
Deixa eu falar sobre Então, deixando só deixa aqui para depois você entrar, né? Porque eu sei que a gente tem conteúdo para isso aí. Então, as pessoas têm esse problema. Elas, além de não serem sensíveis ao chamado de Deus, elas não se apropriam, elas não tomam posse e muitas das vezes até tomam posse, mas não valorizam o chamado que Deus tem para a sua vida. Como você falou Amém. aqui, se não me engano, na última aula ou na outra aula, tem lá os dons de Coríntios e pelo menos um dom a gente crê que nós recebemos. Todas as pessoas em Deus recebeu. Não é isso, Reinaldo? É verdade. É verdade. É, Verdade. Bom, a introdução aqui na revista, a gente bem dizer já fala sobre esse período inicial aí, que Eliseu ele pede, né, a porção dobrada do espírito de Elias e ele foi atrás desse propósito, né? Foi atrás dessa promessa, vamos dizer assim, né? Gente, A a minha introdução é voz importante ainda ler, hein, pastor? tá, eu estou É, lendo aqui. é importante. Vamos lá. O ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido foi Eliseu, 1 Reis 19:16, como nós lemos, né? Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Opa, isso é Antes de importante, ser... hein? Isso é importante. Exatamente. Quem é que pode. Pastor, desculpa interromper o senhor. Márcia, tia Márcia, se tiver ainda, tia Márcia ainda está online, né? Se puder, nos ajuda aí, tia Márcia. Dá um ok, se pode nos ajudar. Tá? Ou então mesmo, vou ver aqui também. Pode continuar, pastor. Vamos lá. Eliseu era muito próximo e leal a Elias, antes de ser levado aos céus pelo Senhor. Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. E Eliseu, mais do que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias, o início do Eliseu, são os assuntos dessa lição. Amém. Bem, Então, aqui a gente já vê, né? pode falar, pastor. Não, eu tô avisando aqui que eu tô gravando, eu tô tomando. Não é chimarrão, não, tá? É água com limão. O Reinaldo falou que é chimarrão, mas é água com limão que as minhas enfermeiras estão me dando aqui, porque eu falei no início, né? Eu não estou com Covid, o teste deu negativo, mas eu estou com uma infecção urinária. E eu comecei a tomar um antibiótico na quinta-feira, né? Apesar de estar melhor hoje, mas eu continuo tomando, tem que seguir todo o protocolo ali que a médica passou, né? Porque me falaram que se parar de tomar o medicamento porque houve melhora, pode dar ruim. Então eu estou seguindo todo, só que está atacando o meu estômago, né? Está atacando o meu estômago. A minha voz também não está legal também, a minha boca tá só Jesus por causa desse ataque do antibiótico aí. No estômago melhora para um lado, mas ataca do outro. Então vai falhar, pode ser que eu tussa um pouquinho, a voz pode não sair legal porque eu estou com muita processo a minha língua está branca aqui, então acredito eu que seja por causa do antibiótico, tá? Mas graças a Deus o teste de Covid deu negativo. Mas eu tive muito mal esses dias aí, mas eu louvo a Deus pelos irmãos que têm orado pela nossa vida e eu creio que hoje, logo mais, se Deus permitir, eu estou na casa do Senhor, amém? Mas vamos lá. Pastor, então, vai continuar lendo? Vamos fazer só um comentário dessa leitura? Gente, a tia Márcia, obrigado. Tá bom, então fica ligado aí, tá, tia Márcia? Que eu sou meio chatinho, eu gosto de pedir mesmo para parar, eu vou pedir para escrever. Tia Márcia, meu pastor e meus irmãos. Pastor, por que eu falei que é importante fazer um comentário nessa introdução aqui? Escrevi, inclusive eu coloquei já descrito aí. Na introdução, o comentarista da revista vai dizer assim, ó. O que você botou? O Anderson está te dando um conselho aqui de remédio, no Brasol. Só respondendo antes aqui, eu não sou muito fã dos Prazol, não, viu, da vida, não. Eu sou mais fã dos natural da vida antes. Se fosse muito ruim, eu tomava. Mas eu estou tomando água com limão, que geralmente, pelo que eu pesquiso, funciona. Tomei ontem aí um bicarbonato de sódio aí que minha mãe fez aí, né, com a água, fazendo gargarejo. Tá funcionando, viu? O Omeprazol da vida eu não sou muito fã, não, é bem perigoso. Mas amém, obrigado aí pela dica. Eu sei que funciona, né? Mas eu vou evitar. Se o negócio piorar, que eu creio que não vai, em nome de Jesus,
Aí a gente parte para o omeprazol da vida. Obrigado. Nessa leitura introdutória que o pastor fez, na introdução, eu destaquei aí, como falei, que Eliseu era próximo e leal a Elias, ok? E isso não é novidade. A gente poderia também dizer que Josué era próximo e leal a Moisés, não é? A gente percebe que no período patriarcal nós temos Abraão, né? Então Isaac era próximo e leal a seu pai. Depois veio Jacó, né? Da qual originou-se a nação de Israel, com as suas 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e transformado por Deus, passou a se chamar Israel. Então a gente percebe que, até alguns costumam dizer, e realmente nada é novo na Terra. Na questão de unção, de instrumentalidade, dom. Tem pessoas que têm uma ilusão, às vezes nós temos uma ilusão muito errada. Ah, Deus derrama unção sobre mim que o Senhor não derramou sobre ninguém. Na verdade, não existe uma unção que Deus não derramou sobre ninguém. Deus sempre derrama a unção que Deus tem para o ser humano, já foi derramada sobre várias pessoas, níveis de unção. Então não tem nada novo. Simplesmente Deus, ele compartilha unções que ele compartilhou na vida de um, compartilha, mas não existe nada novo na Terra, em termos de investimento de Deus. Aí a gente fica naquela ilusão de pedir para Deus o que ele não deu para ninguém. Mas se você perceber, geralmente os ministérios são sempre muito parecidos uns com os outros. A única diferença é na particularidade de cada um no quesito personalidade. Um fala de um jeito, outro fala de outro mais tem uma tendência a puxar mais para o lado teológico, outro mais profético. Mas você percebe que é parecido, às vezes, a maneira de pregar, de expulsar demônio, de ser usado para compartilhar um dom, né? Na imposição de mãos. E assim, você percebe que são parecidos, são só personalidades distintas. Não é nada novo na Terra. Então, às vezes, nós ficamos na ilusão de, Deus... E aí a gente esquece quem... Por que eu estou dizendo isso, pastor e irmãos? É muito importante porque a gente às vezes fica tão focados para Deus me dá, que a gente não consegue identificar que tem alguém que a gente conhece, tem alguém que congrega com a gente, tem alguém que lidera com a gente, tem alguém que mora com a gente, que tem a unção que a gente deseja. A gente não tem ainda, mas que a pessoa tem, a gente convive com ela, mas ainda não reconheceu e não sabe como absorver isso que essa pessoa tem, porque isso pode ser absorvido. Você está entendendo? Eu posso. Agora, como? O maior desafio é esse, pastor. Aí eu queria já até dar um esclarecimento, sempre falo isso para os meus alunos de seminário. Gente, vamos, principalmente para a gente, para mim, pastor, quem tem ministério, quem está aí que é missionário, que está no pastor, quem está acompanhando a gente que tem ministério. Gente, vamos lá que esse espírito de inveja, de que fulano foi pregar não sei aonde, foi 10.000 pessoas ver aquela pessoa porque as pessoas estão idolatrando ela, está lá para idolatrar aquela pessoa, aquele cantor, aquele pregador, aquela pregadora. Enquanto se tiver essa visão, não vai se ter a unção. O que é que faz, pastor Evanclé? O que faz? Alguém ir pregar em um local e atrair 10, 20, 30, 50, 100 mil pessoas. Não é a pessoa, é a unção que ela carrega. E a gente precisa ser humilde para entender que aquela pessoa alcançou um nível de unção que eu ainda não alcancei. Eu acredito. Eu não sei até quando o Senhor vai nos manter unidos, mas você pode perceber. Vai chegar um tempo, mas não é porque vai chegar um tempo que a gente vai ter tranquilamente 100 pessoas online com a gente. Vai ter. Por quê? Como a gente, Deus está acrescentando esse nosso... A gente está no mesmo espírito, a mesma visão, né? Está buscando o Senhor, está se reciclando, está perseverando. Então, a cada vez mais que a gente for fiel àquilo que Deus tem confiado a mim, evangelista e o senhor pastor Evanclé, vai atrair mais e mais pessoas a estar com a gente ligado na EBD, quer seja presencialmente ou online. Por quê? A unção, ela atrai. A unção, ela atrai. E aí, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz, Deus não fará nada sem antes revelar os seus profetas. Quando pergunta a Jesus, revela-nos o Pai, Jesus fala, estou aqui com vocês, olha para mim. O que o apóstolo Paulo fala? Sejam meus
imitadores como eu sou de Cristo. O que é isso? É você conseguir reconhecer na pessoa alguém ungido por Deus. Só que as pessoas, por causa das frustrações, ou por causa de inveja, etc., têm uma dificuldade de ser leal a quem Deus já deu unção. Tem uma dificuldade de estar agarrado, grudado com quem tem unção. Tem dificuldade. Não, é Deus. Tudo bem, Deus é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo, mas calma aí, vamos reconhecer quem tem unção. Vamos reconhecer, cara, eu quero ser como fulano. Então cola no fulano. Seja humilde. Reinaldo, você falou uma coisa Sim? interessante, porque que ontem, é claro e evidente que nessa multidão, como você falou, uma multidão de 5, 10 mil pessoas, é claro que você tem alguns ali que de fato vão ali, às vezes, pela questão da pessoa, né? Não vão, talvez, atraído pela unção. Mas a gente crê que não é a maioria. E às vezes até É, Deus, o Espírito, permite, né? Permite aquela pessoa, ainda que ela vá talvez pela questão da idolatria, né? É como você falou, a unção que está sobre a pessoa vai de qualquer forma atrair essa pessoa, e aí quem vai, entra aquele grande erro que a gente vem falando há muito tempo, né? Quem vai convencer é o espírito, né? Então, independentemente da unção que a pessoa está, da forma que a pessoa usa a unção, porque a gente sabe que tem muitas pessoas também que negociam a sua unção também, né? Muitos homens de Deus que têm uma unção que atrai e que acabam negociando essa unção, a gente não vai entrar aqui nesse mérito, né? A gente sabe que muitos buscam para si a honra e a glória, né? Buscam para si usar-se dessa unção para benefício próprio, para crescimento particular. Tudo isso a gente já sabe. A gente não está nem discutindo isso aqui agora. A gente está discutindo que há sobre essa pessoa uma unção, há sobre nós uma unção que atrai. É igual, eu vou falar para você o que você falou muito bem aqui, enquanto você estava falando, estava lembrando. Muita gente que. Muita gente não. Algumas pessoas que no início nos acompanharam, quando o Ministério, por exemplo, Unificar era na Silva Cardoso, uma igreja muito menor, pequenininha. Quando nós fomos para o Templo Novo, onde nós estamos hoje na Rua dos Limadores, ali com a esquina Cabonguense, né? Algumas pessoas falam assim, mas eu gostava da igrejinha, porque era pequenininha, eram poucas pessoas, mas a pessoa não entende que, na verdade, esse crescimento ele precisa existir. E, às vezes, muitas pessoas ficam nessa questão pequena e aí usam isso como justificativa, né? E não entendem que esse crescimento, que a unção traz, que quando você toma posse, que quando você se deixa ser usado, essa unção automaticamente ela vai atrair mais vidas, como atraiu é verdade. no local que nós estávamos, não permitindo a tal ponto de nós continuarmos, porque literalmente já não existia mais lugar para as pessoas ficarem ali, né? Então essa unção, uma das coisas que ela pode trazer e traz é justamente esse crescimento, como você falou. Hoje fazemos live para 25, 30 pessoas, amanhã podemos estar fazendo para 100. Esse aqui não é o foco principal, mas sabemos que o Espírito, né, ele pode, né, trazer, através dessa unção que nós temos, outras pessoas. A gente não trabalha em prol disso, né? A gente não ministra em prol disso. A gente foca em crescimento espiritual, crescimento, na verdade, um crescimento sólido. Mas é claro que É os verdade. números, senão não estaria, como eu falo, na igreja de Atos, relatado sobre o crescimento em números da igreja. Se fosse É só o verdade. crescimento espiritual, para que o texto diria? E crescia-se o número de salvos, 3.000 almas tenderam, 5.000 almas. Não teria necessidade de ter isso É, escrito se não houvesse, na verdade, um propósito também nisso. é Né? verdade, Deixa eu só pastor. ver aqui. Aqui a Cris botou lá em cima, pode ter dois ou três e ser fogo puro. Sim, é uma garantia bíblica. Onde estiverem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Só que quando a gente fala sobre essa questão de atrair multidão, a gente percebe, aonde Jesus ia, uma multidão acompanhava. Agora eu pergunto para vocês, pergunta por que é que uma multidão acompanhava Jesus? Porque aquilo que Jesus pregava, caramba, era transformador. O que Jesus fazia era transformador. O que Jesus oferecia para essas pessoas era inovador.
Você está entendendo? Exatamente. Rios de água vivas fluíam de Jesus, de tal maneira, como ele disse para aquela mulher samaritana, né? Ah, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu me pediria, eu te daria a água que jorra, né, para a vida eterna. E ela, não entendendo muito bem o que Jesus estava falando, então me dá dessa água. E Jesus falava do Espírito dele, né? Da unção que estava Exatamente. sobre ele. Então Jesus, a Bíblia até diz que, é um dos textos talvez que eu vou citar hoje na pregação, é que ele pregava, não pregava como os escribas e fariseus, mas pregava com autoridade. Ele pregava com autoridade. Por quê? Ele era um ungido. Então a pregação dele era diferente. As pessoas estavam cansadas de uma pregação maçante dos escribas, fariseus e saduceus. Entendeu? Jesus, quando pregava, tinha vida. Ele pregava tinha vida porque ele tinha unção. Ele era ungido. Então, portanto, ele atraía uma multidão. Por que João Batista, as pessoas deixavam suas casas, deixavam o tempo para ir lá para o deserto ouvi-lo? Porque ele tinha uma unção. E detalhe, olha só, pasmem vocês. Eu sei que nem todo mundo sabe disso. João Batista tinha uma unção tremenda e mesmo assim ele não fez nenhum milagre. Exatamente. A Tá unção ok? que estava sobre Ele, ele era diferente, né? Era uma unção é, diferenciada, né? tem tudo a ver com a aula de hoje. Não importa se você vai ter uma unção simplesmente só para interceder no teu quarto, para que Deus mantenha Isso pessoas de aí. pé. Não interessa se você vai ser ungido para ficar lá dando glória, evangelizar quando ninguém está vendo. Não importa se você... Não interessa. O que você tem que é ser fiel à unção que Deus te deu. João Batista Aleluia. recebeu uma unção de Deus e foi fiel aonde? No deserto, porque era lá o local que ele entendia pelo Espírito que ele deveria de estar para poder pregar, para poder anunciar, para poder preparar. Qual era a função dele? Preparar o caminho para que Jesus viesse, preparar o coração das pessoas para que recebessem a Jesus quando ele chegasse. A pregação dele ali abriu o céu para Jesus, abriu o céu sobre Israel. A pregação, por quê? Se você perceber qual era a pregação de João Batista, a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento. E quando, olha o que a Bíblia diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e Orar. buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa tremenda. Então, quando João Batista, ele vem dizendo arrependei-vos, 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 e aquelas pessoas confessavam os seus pecados publicamente, os céus estavam se abrindo ali sobre aquele local, e a terra, outrora amaldiçoada, estava se tornando uma terra abençoada. Oh, glória a Deus. Você está E entendendo? outra Estava coisa, se tornando... Reinaldo, Sim, outra coisa que a gente vê nisso aí é que João Batista, ele era bem resolvido com relação à unção que ele tinha. Eu costumo dizer uma exatamente. coisa simplesmente, quando você é bem resolvido com aquilo que Deus te deu, você não vai ficar invejando, você não vai ficar murmurando contra outro, não vai querer o que está no outro, né? Você acabou de dizer aí, João Batista não fez nenhum milagre, mas a unção que estava sobre ele, ele era bem resolvido, ele sabia para que Deus chamou ele sabia qual era o propósito de Deus na vida dele. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele, para a vida dela, ela não fica se comparando com o outro, porque o outro prega não sei aonde, porque o outro prega assim, o outro canta assim, o outro ora assim, o outro está falando para 10 mil, o outro está falando para 50 mil, e eu estou falando para 5, 10. Se Deus chamou para falar para 5, fala para 5. Se Deus te chamou para falar para 10, fala para 10. Se Deus te chamou para multidão de 1.000, 2.000, 5.000, o problema é que as pessoas querem ficar se comparando. Né? Querem ficar Exatamente. olhando para outro e achar que tem que ser igual. Né? A Karina colocou uma observação muito aqui. Aquilo que é bom, a gente traz para nós, para nos edificar, mas não necessariamente nós vamos fazer igual. Né? Eu não preciso ser igual ao Reinaldo, Reinaldo não precisa ser igual ao pastor Evancler, eu não preciso ser igual ao bispo, ao pastor Silas Malafaia, sei lá,
os pregadores que nós temos aí hoje, né? Sem citar nome, nós não precisamos. Nós olhamos, nós respeitamos a unção, o chamado que Deus tem na vida desses homens. Se hoje estão na televisão, ok, estão nas principais mídias, as redes sociais deles estão lá lotadas, glória a Deus por isso, mas quando você é bem resolvido com isso, você parte para fazer aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um grupo menor, faça, né, toma posse da tua unção e desenvolva. Né? É o que você falou. Então, tem pessoas que são mal resolvidas. E não é só no ministério, não. Por que tem pessoas que às vezes invejam a mulher do outro, o marido do outro, o emprego, o trabalho, o dinheiro que o outro tem? Porque são pessoas, muitas das vezes, mal resolvidas. Né? São pessoas mal resolvidas. E muitas dessas pessoas, às vezes, vão para a igreja, às vezes são colocadas, não são ungidas, são colocadas em ministérios e elas passam também a ter problemas, porque elas não se resolveram como homens e mulheres de Deus, e aí começam esse sistema de comparação e muitas vezes até de competição que Deus não se agrada e que é muito mais provável ir para o inferno, chegar naquele grande dia, dizer que você fez, você aconteceu, mas Deus vai dizer para você, você pregou, você ministrou, você louvou, você fez até algumas coisas, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque são pessoas mal resolvidas. Pessoas bem resolvidas, elas sabem o que Deus tem para a vida delas. Elas sabem que se é para pregar raça de víboras, como João Batista pregou, vamos pregar raça de víboras porque estou tranquilo. Eu posso até morrer como ele morreu, mas eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer e pronto, acabou. Se Deus mandar para o palácio, como mandou Daniel para o palácio, não é isso? Como mandou outros profetas, como o próprio profeta Isaías também, para palacianos que pregaram entre as grandes autoridades, glória a Deus, mas se eu sou como Jeremias, fui parar no calabouço, se eu sou como Ezequiel no meio de um povo, não importa, o importa é você tomar posse daquilo que Deus te deu. Enquanto você não entender o chamado, enquanto você não entender para que Deus te chamou, para que Deus, por que Deus te colocou onde você está hoje, você vai ter problema. O dia que você entender qual é o chamado, você vai fundo. Amém? Aleluia. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Revista? Despedindo de Elias. Revista. Porque a gente tem que acelerar. 1 hora que a gente já passou aqui, não chegamos nem nem na metade. Só Jesus na causa nessa escola bíblica. Elias realizou quase 1 hora, né? 1 hora não. Elias realizou grandes efeitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal, a gente já viu isso. Foi ousado, perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora do profeta encerrar sua missão. Muito claro, né, Reinaldo? Não tem jeito. Eu costumo dizer que até para acabar, para terminar, você tem que saber como, né? Tem um texto que eu gosto muito, que Jesus diz assim, ó, se você, até para poder descer, quando se sentir um pouco soberbo, descer, né? Ele diz assim, ó, se vocês fizerem tudo que vocês foram chamados para realizar, vocês se tornarão servos. Ou seja, a gente está lutando para se tornar servo ainda. Né? Agora, o que é importante é o seguinte, se você não tem a certeza de que você fez tudo que tinha que fazer para Deus, não desista. Vá até o final. Exatamente. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Entende? Então, se tem obra, você está proibido de morrer. Hein? Então, continua perseverante, porque Deus tem coisa para fazer. Um texto que eu gosto muito de encerramento é quando Samuel entrega, né, o seu cargo, a maneira como ele... Até para saber sair, ele sabe como encerrar o seu ministério, né, conforme Deus foi. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma, né? Profeta que não tem integridade, ele não é respeitado, né? Nem pelos céus e nem muitas das vezes na terra. Às vezes por alguns na terra, mas a verdade é que ele não tem o respeito realmente, como a gente vê na Bíblia muitos profetas
de Deus sendo respeitados e reconhecidos também por Deus, né? Tem muitos que são, às vezes, até reconhecidos pelos homens, mas não são reconhecidos por Deus, não é isso? Tem um personagem bíblico que diz a Bíblia assim: e fulano morreu e não deixou saudade. Fulano morreu e não deixou saudade. Cara, para alguém morrer e não deixar saudade é porque tem que ser muito ruimzinho. Tem que ter Muitos passado na reis, terra e. Oi? muitos reis, né? Muitos reis de Israel morreram e nem sepultados próximo aos pais foram, né? Porque alguns pais, né, no início, principalmente, não foram sepultados nos túmulos dos reis de Davi, por exemplo, porque fizeram aquilo que era mal, ou seja, não foram dignos nem de ficar próximo ao túmulo, né? Você É. imagine, né? A gente precisa entender, pastor, a gente precisa entender que acho que talvez o maior tesouro que um ser humano pode deixar é um legado. É o É legado, um legado exatamente. de uma história, de um bom testemunho, né? O senhor leu aqui. Por que é que uma das explicações da aparição de Moisés e Elias, né, no Monte da Transfiguração era que Moisés representava a lei. Tia Márcia, se puder, bota para a gente aí. No Monte da Transfiguração, aí bota assim, Moisés. Por que Moisés apareceu? Moisés representava a lei, estava representando a lei. E Elias? Elias estava representando os profetas. Se você perceber, Jesus dividiu a Bíblia. Jesus ele fez uma divisão da Bíblia, né? Ele fala sobre leis e profetas. Leis e profetas, tá? A divisão da Bíblia, né, por Jesus, lá na frente ele fala leis, profetas e salmos, tá? Leis, profetas e salmos, porque o Novo Testamento não havia sido escrito ainda. Então, leis, profetas e salmos. Então, Elias representa os profetas, Moisés, né, a lei. E por que que esses dois apareceram lá? Era Jesus mostrando que ele está tanto cumprindo o que a lei dizia sobre ele, quanto o que os profetas diziam acerca dele. A lei, profetas e Jesus, ele está maior do que os dois, vamos assim dizer, e cumpriu na íntegra o que foi revelado acerca dele profeticamente, como também, né, Exatamente. na lei. Então ali Elias só apareceu porque ele deixou um legado. Quando Jesus, olha só que interessante, quando Jesus ele veio na Terra, inclusive, teve outro cidadão que foi lembrado, um outro profeta. Em Mateus capítulo 16, Jesus reúne seu colégio apostólico e pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E aí disseram: um diz que o Senhor é Elias, ou de Jeremias, né? Olha só, Jeremias foi confundido com Jesus enquanto ele estava aqui na Terra. Jesus veio na Terra e confundiram ele com quem? Com Jeremias. E Jeremias é um outro profeta que não reproduziu sequer um milagre. E mesmo assim, quando Jesus veio à Terra, confundiram ele com Elias. Entende? Por quê? Porque Jeremias foi um dos quais pisou aqui nessa terra e foi fiel ao seu chamado. Ele foi fiel ao seu chamado. Como ele foi fiel ao seu chamado, ele deixou o quê? Uma história. Ele deixou um legado, de tal maneira que Jesus lembrou-se dele. E João Batista é um outro. E Jesus pergunta: quem foste ver no deserto? Um profeta? Eu vos digo que é maior do que o profeta, porque de ventre de mulher não nasceu tal como João Batista. E aí Jesus, depois ainda diz assim, Jesus até, ele tem preocupação até em elogiar, né? Porque ele sabe como o ser humano é orgulhoso. Ele fala: porém eu digo que aquele que se fazer menor do que ele é maior do que ele. Ou seja, dando esperança para todos nós de que podemos ser, nas mãos de Deus, grandes. Deus é muito tremendo. Aleluia. Grandes. Como que nós somos grandes? Se nós cumprirmos na íntegra o nosso chamado. Porque a gente precisa entender que o sucesso na ótica divina não é o mesmo sucesso da ótica humana. Enquanto que na ótica humana o sucesso é você ter resultados visíveis,
né? Na ótica divina, ainda que você não tenha resultado visível, pelo menos no momento em que se está esperando, o sucesso na ótica divina é você ser fiel àquilo que ele te confiou, ao dom que ele te confiou, à unção que ele te confiou, ao talento que ele te confiou, à família que ele te confiou. Entende? É você ser fiel a tudo aquilo que Deus te confiou. Tanto é que se você percebe, se a gente for analisar a respeito de sucesso ministerial, Jeremias seria um fracasso se fosse na ótica humana. Porque Jeremias pregou cerca de 40 anos e a gente percebe que ele não viu nenhuma das suas profecias se cumprir. Ele só vê cumprir-se as profecias dele depois que ele morre, praticamente. Posteriormente. E mesmo assim é tido como um profeta de sucesso e foi confundido com Cristo aqui, quando Cristo pisou a essa terra. Então, só para concluir, meu pastor, só para concluir, seja fiel ao seu chamado e você será grande, independentemente do que você vai fazer. Só faça aquilo que Deus mandou que você será grande. Aleluia. É o que você falou. A questão é que as pessoas hoje elas estão muito presas no visível. Tanto o profeta em si, o instrumento em si, quanto aqueles que querem ver, né? E por isso que eu falei que um homem de Deus, uma mulher de Deus bem resolvida, ela não vai se deixar levar pelo visível, né? Ela não vai se deixar levar pelo visível, não vai precisar ver essa comparação, como eu falei, né? Ah, mas eu sou pastor, mas porque fulano está sendo mais usado, porque ciclano está sendo mais usado, é profeta, entrega mais do que eu. Já vi competição, infelizmente, acontecendo, não graças a Deus no nosso ministério, mas em outros lugares que eu já fiz parte, pessoas competindo, quem ministrava mais, quem profetizava mais. Peguei uma vez no flagra, né? Pessoas dizendo com quem ia profetizar mais quando começasse o culto, isso antes de um culto, numa sala, né? Eu cheguei arrebentando com aquelas pessoas ali, quase fui massacrado na época, né? Porque eu achei aquilo um absurdo, né? Como é que pessoas ali de Deus, né, se preparando para o culto e ali já disputando quem ia entregar mais profecia, quem ia fazer mais acontecer, né? Então, pessoas bem resolvidas, ministros, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, bem resolvidos, não se preocupam em disputar, não se preocupam com quantidade, se preocupam, como você falou, qualidade. Lá na frente, como Elias, como Eliseu, como o próprio Jeremias, a gente vai ver quem é quem. Né? Lá na frente, a qualidade daquilo que foi feito é que vai ser julgado. Aí vai ser lançado no fogo e aquilo que permanecer, nós vamos saber, opa, esse aí verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não é aquilo que simplesmente dizem, né? É aquilo que realmente Deus aprova. Tem muitas pessoas hoje, né? Vai um recado aí para você que está assistindo, para quem vai assistir depois, e você conhece alguém. Você tem muitas pessoas preocupadas com a aprovação do homem, né? A gente tem que se preocupar com a aprovação de Deus. Tem muitas pessoas preocupadas em entregar. A Cris, se não me engano, comentou ali alguns posts atrás, né? Pessoas indo atrás de multidão. Ok, como o evangelista Irão falou aqui, eu não vejo nenhum problema, tá, Cris? O problema qual é? O intuito de ir na multidão. Só porque tem multidão e achar que porque tem multidão, né, tá tudo certo, ok? Não, né? Eu costumo dizer profeta que é profeta entrega a qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser para um, pode ser para dois, pode ser no meio da multidão. Pode ser, profeta que é profeta vai no deserto entregar aquilo que Deus manda, vai para a caverna quando muitas das vezes é necessário, Deus alimenta, né? Não tem jeito. Agora, a gente está vivendo uma geração mimimi dentro da igreja. Geração mimimi lá fora da igreja é uma coisa. Agora, a geração mimimi dentro da igreja, uma geração de ostentação fora da igreja, para o ímpio, ok, a gente já sabe disso. Agora, a geração ostentação dentro da igreja, ostentando dons, não estou dizendo dinheiro não, riqueza não, tá? Geração ostentação que fica se exibindo, eu prego mais, que eu faço, que aconteça, acabou a pregação rindo, eu vejo as pessoas dentro da igreja rindo, né? Entregam às vezes coisas e daqui a pouco estão lá, né? Parece que levam na brincadeira. Tá? A gente fala aqui, não falamos aqui para agradar, a gente está aqui para dar voadora santa mesmo, né? Bispo Ronaldo, glória a Deus, está aí conosco.
é assim, tá? A gente não está aqui para falar aquilo que agrada. Por isso que muitas vezes, talvez, num primeiro momento, como o Reinaldo falou, a gente não vai ter uma quantidade, uma multidão, mas vai ter aqueles que querem perseverar, que querem aprender. Né? Agora, pessoas que ficam aí correndo atrás de profeta, que estão batendo cabeça, estão batendo cabeça. Eu não estou dizendo que você não deva ir. Né? Nós, por exemplo, como pastores, não proibimos nenhuma ovelhinha nossa. Né? A ovelha não é nossa, é do Senhor, mas que Deus colocou para cuidar de ir. Nossos irmãos em Cristo vão, os ministros pregam fora em outros ministérios, sem problema nenhum. A gente não tem essa preocupação, porque não é nosso. Agora, ficar indo atrás de visão, revelação. Claro, no início a gente até entende, não. Quando a pessoa ainda está caminhando, ainda está desenvolvendo, né? Está com sede, né? Ela quer. Eu falo para você, Reinaldo, eu fui uma geração que aproveitei minha juventude. Né? Se pegar lá os vídeos do Canta Rio, né? Da época da melodia, que tinha lá os encontros, vários deles eu estava, Jonathan estava, meu irmão que está aí, né? Éramos jovens, não tem vergonha de dizer, já fui a muitos shows de Catedral, da banda Catedral, do Novo Som, eu estava lá, né? Era uma bênção. Agora, dizer que, né, depois que você amadurece, ficar indo atrás, como ídolo, pedindo, né, autógrafo, os mais novos a gente até entende. Agora, a gente vai amadurecendo, né, Reinaldo? A gente vai crescendo. Jeremias passou por esse processo. Quando ele é chamado, ele se apresenta dizendo que ele não passava de uma criança, né? Mas ele foi sendo amadurecido, ele passou pelo processo de amadurecimento. E muitos hoje que se dizem profetas, ministros, né, estão passando problemas hoje de dificuldade, porque muitas das vezes acabaram negociando. É o que eu falei aqui outra vez, né? Eu gosto de subir monte, mas eu não tenho aquela ânsia de monte, né, embora goste, mas eu geralmente gosto de ir para montes com 1, 2 ou no máximo 3. Vou às vezes com um propósito, como a gente foi, né, com os gaditas, como a gente sobe às vezes com o departamento, quando é um propósito específico. Mas eu gosto de subir muitas das vezes com poucos ou até isolado, porque a gente vai lá para buscar a direção de Deus. A gente sabe que nem todos ali estão no mesmo propósito quando vai muitos ali vão só no oba-oba. Né? Então, a gente tem que ter o tempo de Deus falar conosco, Renan. Amém? Então, a gente vê que Elias tinha esse propósito, Eliseu também, próprio Jeremias, momentos de isolamento saudável, como você falou na última aula, isolamento saudável. Tudo isso gera preparo, gera crescimento. Né? Amém. Vamos avançar? Vamos, precisamos. Senão... A gente dá essas voadoras santa aí, que é para o povo acordar, né? Para poder ficar com a gente. Ou para ficar com a gente até o final, ou então para poder, quem não aguenta, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Julgar um lugar de boas recordações, né? Nem só de problemas e desafios a gente vive, né, Reinaldo? Vamos lá. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial de travessia do Jordão, realizado por Josué, lá atrás, né? Ali também os israelitas foram circuncidados, celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético, né? Nem só de loucuras e problemas vive o ministério, né, com quem tem a unção de Deus, não é isso, Senhor? Fala aí. É verdade. O que acontece? Aqui, a gente falou na introdução que uma das coisas que a gente ia falar é sobre perseverança. Foi isso que eu falei? Isso. Perseverança ou determinação. Na leitura que nós fizemos do texto de 2 Reis 2, 1 ao 15, o Senhor leu no versículo 2, né, que Elias foi enviado para Betel. Tá? Tia Márcia, bota aí, Betel. Tá? E aí ele fala para Eliseu, Eliseu, eu vou ter que ir a Betel. Não é isso? E aí qual a resposta de Eliseu para ele? Vai dizer assim, né? Vive a tua alma que eu não te deixarei. Não te deixarei. Eu vou contigo para Betel, ô Elias. Não adianta querer me deixar aqui. Show de bola. E aí, na caminhada, o que é que ele encontra? Os profetas frustrados. Por que eu digo profeta frustrado? Porque o frustrado é aquele que deseja crescer, deseja ser fiel ao chamado, mas não tem força para ser,
e aí tenta atrapalhar quem quer ser. Tá ok? É o profeta frustrado. Então os profetas frustrados dizem, ó, teu senhor vai ser sim, mas cala a boca. Cala a boca. Aí ele chega até Gilgal. E Eliseu atrás. E chegando lá em Betel, né? Aí eles vão para onde? Elias vai dizer assim, ó, fica aqui porque eu vou para onde? Jericó. Chamar os que já fugiu, né? Aí foi para Jericó. Aí ele fala, fica aqui que eu vou para Ela tá com a Jericó. neném lá. Hã? Tá, né? É que ela tá com a Aí neném. novamente, Quem tá ajudando o que eu tô que é vendo ali que é o que é que a o Alessandra. A Amém. tia Márcia, ela tá com a Aí o que neném é lá. A Alessandra tá ajudando. Amém. Amém. Aí o que é que o Elias fala para o que Eliseu fala para ele novamente, ó. Vive a tua alma que não te deixarei. Tu vai para Jericó, eu estou contigo. E aí depois, por fim, ele fala, ó, fica aqui porque eu vou para onde? Para o Jordão. Fica aqui. O que é que o Eliseu diz para ele? Ó, vive a tua alma que não te deixarei. E assim ambos foram juntos e por fim, a gente vai depois, o texto, o comentarista vai falar mais à frente, é onde chega no Jordão que é arrebatado. O que eu quero enfatizar aqui? Eu já até preguei sobre isso na igreja. A gente vê aqui uma determinação. É alguém que recebeu o chamado de Deus, porque a Bíblia diz que Elias chama Eliseu, depois Deus fala, ó, você vai ser o sucessor de Elias. Ou melhor, Eliseu vai ser o sucessor, vai ser o teu sucessor. Aí o que Eliseu faz? Ele chama Eliseu, o que ele faz, pastor? Não impõe as mãos sobre ele, não unge ele. Ele pega a capa e joga. Aleluia. Ele pega a capa e joga sobre Eliseu. Ele faz algo distinto. Quando ele joga a capa sobre Eliseu, Eliseu entende que ele estava sendo chamado para o ministério. De tal maneira que ele negocia e conversa com Elias e fala, eu vou me despedir dos meus pais e eu volto. Porque ele sabia, eu volto. Porque ele sabia da missão dele. Né? E aí eu acho interessante a palavra de Elias para ele. Vai, mas não esquece o que eu te fiz. Vai e não esquece o que eu te fiz. Ou seja, olha só, joguei a capa sobre você, estou dizendo o seguinte, você vai ser o meu sucessor. Deus te escolheu para dar continuidade ao ministério profético. Então vai lá, mas volta. Ou seja, quando você for se despedir dos teus pais, talvez os teus pais não entendam o teu chamado. Aleluia. Talvez os teus pais não entendem o teu chamado a princípio. Por isso, Jesus lá no Novo Testamento vai dizer, ó, eu não vim para trazer paz, mas para trazer espada. Eu vim para jogar o pai contra o filho contra os seus pais, os seus inimigos serão da sua própria casa. Mas aqueles que amarem mais pai ou mãe do que a mim não é digno de mim, ou seja, não é digno do meu chamado. Tem um cidadão que ele chama, vem me segue, ele fala, vou enterrar primeiro meu pai. E Jesus diz, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Por quê? Elias estava dizendo o seguinte, olha, vai se despedir, mas não permita com que o emocionalismo venha abafar, venha suprimir, venha abafar a tua fé, o teu chamado. O teu chamado, ele é muito maior do que qualquer coisa na terra. O teu chamado é a coisa mais importante que você recebeu até agora na tua vida. O teu chamado é tudo que você tem. Então seja fiel, vai, mas volta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi, se despediu dos pais, voltou. E quando ele volta, ele não quer deixar resquício. Ele já se despediu dos seus pais, ele pega, tem até um hino que fala, queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E quando fala sobre queimar carroça, aponta para Eliseu. Quando fala sobre barco, louvado seja Deus, aponta para Pedro. Porque quando Cristo ele foi crucificado, achando os discípulos que já era, que ele não havia sido ressuscitado, que tudo que ele pregou era uma mentira, Pedro volta à vida antiga e volta a pescar.
Só que Jesus tinha falado para ele, solta isso aí, eu vos farei o quê? Pescadores de alma. E como ele estava frustrado, ele voltou a pescar. Aí Jesus, quando aparece, ele se ressuscita, ele fala, vai, fala com Deus para me encontrar em tal lugar, e também a Pedro, ou seja, fala para Pedro que ele continua sendo o meu discípulo, eu não desisti dele, ainda que ele me negou, ainda que ele voltou a pescar, ainda que ele esqueceu o chamado dele, que é de pescador de homem, voltou ao ofício dele antigo. Pede para ele largar a rede lá, porque eu chamei ele para ser pescador de homem. Eu não desisti dele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim foi com Eliseu. Ele queima o cavalo, queima a carroça, que ele era trabalhava com isso, era o sustento dele, e agora eu vivo para Deus. Deus é que vai me direcionar. Deus é que vai suprir as minhas necessidades, porque se ele me chamou, ele vai me garantir, os meus sonhos serão realizados através do ministério que ele me deu, porque os sonhos de Deus é muito maior do que os meus. Eu quero ser fiel a isso. Eu não quero deixar que nada faça olhar para o futuro. Uma aplicação aqui: tudo que te prende ao teu passado, abandona, queima, foge, apaga o teu passado, entendeu? E siga para o alvo, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não só prende, mas muitas vezes acaba atrapalhando, né? Às vezes você está perdendo tempo com algo que já era para ter saído, né, Reinaldo, da sua vida. Bom, Valéria, não citei aqui, nossa irmã Valéria está aí também conosco. Graça e paz. Se o presbítero Leandro estiver aí, também manda um abraço. Graça e paz, amém? O pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou, como nós falamos no início. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Aquilo que a gente comentou, né? A fidelidade, ficou bem expresso lá no início, quando a gente falou da introdução, a fidelidade de Eliseu para com Elias, né? Não era qualquer coisa que afastava. Eu vou fazer só, não sei se você tem alguma observação aqui sobre isso, mas algo que quando eu li, e isso me chama a atenção, hoje quando alguém que está acima de nós, né, às vezes chama a atenção, dá uma bronca, a gente já, né, faz biquinho, bate pezinho, né, já não serve mais para liderar, já não serve mais para ser o nosso pastor, o nosso dirigente, né, o bispo, né? Enquanto às vezes está lá falando palavra boa, enquanto está dizendo sim, enquanto você está junto ali como Elias, eu acredito que Eliseu já tinha tido momentos bons de aprendizado com Elias, mas também até pela personalidade de Elias, já tinha vários puxões de orelha que tinha recebido, mas o texto dá a entender que ele estava ali, né? Estava junto. E até nesse momento ali, que era uma transferência, ele estava prestes para receber a unção, Elias sendo duro com Eliseu, porém, ele mantendo ali, né? E a gente vê hoje, por muito menos, aí liderados querendo aí, reclamando e ainda saindo muitas das vezes reclamando. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, o evangelista Reinaldo? Essa, como você comentou aí no início, a fidelidade é muito grande. Às vezes sim, o líder erra conosco. Você é líder hoje de um ministério de homens, né, de Gadita, tenho certeza que muitas das vezes já falou alguma coisa que de repente não agradou, já fez alguma coisa, é natural, todos nós somos seres humanos, a gente tem que procurar, claro, fazer, zelar, mas a gente aprende, eu costumo dizer isso, eu já recebi vários nãos, eu já recebi várias broncas, né? Algumas que eu estava certo, mas me calei, né? E fui para o joelho orar, e Deus foi lá, como a gente sabe, depois ele resolve tudo, mas a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, né? O tempo vai nos dando essa maturidade, né, Reinaldo? É verdade. O que a gente vê aqui? Determinação. Eu gosto quando o livro de Jó, vai dizer assim, ó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Não adianta querer hoje e amanhã não. Não adianta. Você percebe? Ele teve 3 oportunidades para negar o sonho dele.
Ele teve 3 oportunidades. Porque ele, a primeira vez, falou, fica aqui. Ele falou, não vou ficar. Falou a segunda vez, fica aqui. Ele falou, não, vou continuar. Terceira vez, ele falou, fica aqui. Ele, não. Aí já respondo aqui, como o senhor falou no início lá. Por que? A gente não sabe. Por que Eliseu, que Elias pediu para ele ficar? É simples, gente. Entenda uma coisa. Como o pastor falou, para de querer achar que todo mundo vai entender o teu chamado. Ah, porque o pastor fulano não entendeu o meu chamado. Ah, porque o bispo. Ah, porque o evangelista. Ah, porque o irmão. Ah, porque meu pai. Ah, porque minha esposa. Ah, porque meu filho. Se o chamado fosse para tua mãe, para teu pai, para o teu esposo, ele não revelava para você, meu filho. Ele não revelava para você, minha filha. Ele revelou para você, então é você que tem que acreditar no teu chamado. Deus não revelou para Elias o chamado específico de Eliseu, só falou que ia dar continuidade. Mas ele não sabia a dimensão pela qual Deus ia usar Eliseu. Elias, quando olhar para Eliseu, sabia que ele tinha chamado, porque Deus falou a ele que tu vai ungir. Vai ser sucessor. Mas não sabia a dimensão que Deus iria usar Eliseu. Mas Eliseu sim sabia a dimensão que Deus iria usar. Por quê? Porque a Bíblia diz, o Espírito testifica com o nosso espírito. O Espírito testifica com o nosso espírito. E aí, o Espírito te impulsiona a buscar de tal maneira. Você fala, cara, meu chamado é esse. Aí você espera que as pessoas tem o mesmo fogo que você tem a ser no teu chamado. E não tem. Aí tu se frustra, porque você quer que a mesma empolgação que você tem, o teu pastor tenha, a tua esposa tenha, o teu esposo tem, o teu filho tem, o teu pai tem, o teu vizinho tem, o teu parente tem, mas não vai ter, porque Deus falou, foi contigo. O fogo está no teu coração. Então o fogo tem que continuar ardendo dentro de você. Só que o que acontece? O fogo inicia. Você deixa qualquer coisa apague o teu fogo, ao invés de continuar colocando, coloca mais lenha. Coloca mais lenha, continua orando, continua buscando, do jeitinho que Deus mandou. Continua determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E a luz vai brilhar no teu caminho. Aos pouquinhos você vai entender. O que eu não entendo hoje, amanhã eu entendo. O que eu não entendo amanhã, no dia seguinte eu vou entender. E assim vai. A unção é progressiva, é uma unção sempre nova, fresca, que Deus vai derramando. Quanto mais a gente vai captando, absorvendo as unções, as revelações que Deus nos dá e valorizando-as, Deus vai investindo a cada vez mais. Não adianta, eu falei isso no Gadita. Deus é um investidor. O que ele investe em nós, ele cobra. Vou repetir. Deus, ele é um investidor. Tudo que ele investe em nós, ele cobra. Então, se ele investiu em você, corresponda. Reverbere. Deus fala comigo. Fala contigo o quê, meu filho? Fala contigo o quê, meu filho? Eu já falei. Tu ainda, aquela palavra que eu te dei, você ainda não cumpriu ainda. Você não foi fiel, volta lá, cumpre ela, e aí eu tenho revelações profundas, revelações novas para você, mas você ainda não está preparado para receber, porque eu não vou revelar algo novo que você não vai obedecer. Eu não vou investir em algo que você vai perder. Não posso dar unção fresca, não, porque você vai perder. Não se põe vinho novo em odre velho. Entendeu? Renova esse óleo, porque tem fogo novo, unção nova para ser derramada sobre a tua vida. Aleluia. Dá glória aí, gente. Aleluia. Ô, glória. Porção dobrada. Aí a gente vai ver o resultado, né? A gente aprende com as pancadas, estamos aprendendo muitas vezes até hoje, mas aí é o que acontece. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse, peço-te o que deseja, a porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Né? Ele queria, de fato, que, vamos dizer assim, em outras palavras, que não faltasse nada que não faltasse nada de Elias nele. Né? Segundo, que se possível for, algo novo, né? Algo ainda maior. É isso, Reinaldo? Exatamente. Interessante aqui, como ele falou, existia em Israel, né, a bênção da primogenitura. O que era isso? O filho
mais velho, ele herdaria tanto a herança física da família, como também a bênção espiritual. Por isso era importante a imposição de mãos. Aconteceu isso com Jacó, né? Só que é o seguinte, por que ele diz dura coisa pedis? Dura coisa pedis. Por quê? Tem coisas que o homem não pode dar. Exatamente, é. Entendeu? João, o Pedro e João, os dois discípulos do trovão, a sua mãe chega para Jesus e fala: olha, Jesus, faz o seguinte, coloca no teu reino um assentado à tua direita e outro assentado à tua esquerda. Jesus falou: você não sabe o que pede. Exatamente. Tem que não dar. Tem coisas que é Deus que faz. O que Elias estava pedindo para, o que Eliseu estava pedindo para Elias aqui, não pode vir da terra, não é da terra, só pode vir do céu. É por isso que quando foi Nicodemos se encontra com Jesus e fala: Jesus, eu tenho por certo que tu é distinto, tu é profeta, porque ninguém faz o que tu faz se do céu não te for Uhum. concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que ele diz aqui assim, dura coisa é pedir? Por quê, filho? O que tu pede eu não posso dar, mas tem lá em cima, que é Tem um que poderoso, pode, né? que detém a Aleluia. unção, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo a unção que nós opera. É ele que diz: pedir, dar-se-vos-á, não é isso? Bater, abre-se-vos-á, aquele que pede, recebe, aquele que clama, né? E Deus ouve, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, ele pode conceder, eu não. Então, dura coisa pediste, porque eu não posso te dar. Agora, ele pode. E se for da vontade dele, filho, vai acontecer. Agora, olha que tremendo isso aqui. Recebe isso aqui que eu vou falar agora. Se for da vontade dele, ele vai te dar. E aí, o que acontece? Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Quais os caminhos de Deus? São muito maiores do que os nossos caminhos. E então, quando nós fazemos a nossa parte, fazemos tudo que compete a nós fazermos, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus se cumpre em nós. É a vontade dele. Então, quando Eliseu determinou no coração de estar com Elias até o arrebatamento dele, Deus teria que cumprir, ia cumprir. Por quê? Porque Eliseu cumpriu o protocolo. O que competia a ele Aleluia. fazer? Perseverar, sonhar, buscar, valorizar, abrir mão, colocar o reino em primeiro lugar, não deixou o emocionamento da família, não deixou os seus bens, não deixou nada, não deixou os invejosos. Ninguém impediu com que ele fosse até o final naquilo que ele acreditava ser a vontade de Deus. E aí, o grande dia chegou. Vamos continuar lendo aqui. Porque eu já estou sentindo um cheirinho de alguns aí que já estão fazendo o almoço aí, a gente já está terminando, tá, gente? O horário eu sei que Amém. já está passando um pouquinho, mas vamos Ainda lá. vou lá para Aqui é ver uma por parte. roxo. Eita, Glória, já vai chegar pronto, então tá na benção ainda, mas tem valores aqui que ainda estão para preparar o almoço, então eu já vou correr aqui para a gente terminar, tá bom? Amém. Eis a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha um profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo aquilo que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Isso aqui é tudo, né? Repare, Falamos sobre isso no inspiração início, não né? é sem. Exatamente, inspiração não é fazer igual, tá? Tem muita gente que acha que inspiração é você imitar, fazer exatamente igual. Não. A inspiração significa você olhar para algo e dentro daquele algo ali você receber muitas das vezes novas informações, novas ideias, novos projetos. Tratando do lado espiritual, inspiração é você olhar o que a pessoa fez e saber que Deus é poderoso para fazer e criar também na sua vida. Isso fica bem claro no ministério de Eliseu, né, Reinaldo? Que Verdade. depois começa a fazer algumas coisas semelhantes, né, mas fazer coisas também mais ousadas, como ele mesmo pediu, não é isso? Amém. Verdade. Vamos lá. Nossa. Eliseu quer falar uma coisa aqui nesse tópico, não? Não, não, não. Vamos avançar. Posso ir? Eliseu Pode. toma a capa de Elias,
a comunhão, como a gente já falou, de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota uma intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Né? Tem muita gente que acha que é caminhar sozinho ainda, né, Reinaldo? Muita gente que ainda acha que vai fazer as coisas sozinho, né? Então, tá aí O próprio Elias exemplo aprendeu que não dá. que não dava, exatamente. Falamos O isso próprio na Elias. última aula, né? Exatamente, falamos Verdade. isso na última aula. A capa de Elias. Elias deixou a sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar as águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Aqui é quando ele faz igual, né? É muito mais, creio eu, Reinaldo, para demonstrar para os outros que estavam ali que ele tinha recebido unção, do que propriamente dizer que Deus queria que ele fizesse igual a Elias, não é isso? O que nós falamos no início? Tem nada novo. Alguém abriu o Jordão antes dele? Ele, né? Josué. Josué já tinha aberto o rio. Entendeu? E aí, vai aqui, ó. Se você tem chamado, Deus sempre vai dar sinal. Sempre Exatamente. vai sinalizar. Sempre. A gente ministrou agora quinta-feira passada. Foi quinta? Quinta-feira passada agora, ministramos o dom espiritual que nós ministramos, foi sobre milagres. Deus sempre vai fazer sinal, ou seja, milagre na vida de quem ele tem o chamado. Para quê? Para confirmar que ele tem um chamado na tua vida. Confirmar para você e vai confirmar para os seus de que Deus, ele é contigo. Aleluia. Aleluia. Para finalizar, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas é um modo de viver suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Né? E aqui a gente fecha essa lição. Uma palavrinha que a gente já falou bastante aqui não, nessa aula e em outras aulas, a questão do legado, né, Reinaldo? O que nós estamos deixando aí para essa geração, para os nossos filhos, para as futuras gerações, né? O que o nosso legado vai produzir de efeito de bom, né? Então, isso aí é importantíssimo dentro da nossa, não só como profeta, que a gente está falando de profeta aqui, mas no ministério em si, né? É verdade. Só para fazer as minhas considerações finais, pastor, no final o senhor leu aqui, mas principalmente nas ações, não só em palavras, mas em ações. Né? A gente precisa entender, a gente já falou isso algumas vezes na pregações ou em EBD nossa aqui, de que Deus se move por princípios. Deus se move por princípios. A gente, por ser humano, a gente erra, comete erros, e aí a gente, não, Deus entende. Sim, Deus entende. É misericordioso. Ele é longânimo. Né? A causa de não sermos consumidos é a misericórdia dele que é infinita. Porém, ainda assim, Deus não pode negar a palavra dele. Ele é santo. Né? Uma das coisas que Deus me deu na ministração pregadita é: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Quer se relacionar comigo, Moisés? Quer fazer a minha vontade, Moisés? Antes de tudo, você tem que santificar. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. É santo porque você está lidando com quem é santo. É santo porque quem fala contigo é santo. É santo porque quem te chamou é santo. É santo porque quem vai te capacitar é santo. E sem santidade, ninguém verá Deus, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Ou seja, tu tem que aprender que daqui para frente, para eu me mover em você e através de você, para operar sinais e maravilhas, e você cumprir com mais o teu chamado, você precisa obedecer princípios, porque eu me movo através de princípios. Não tem desculpa. Obedece, e então tu é meu filho. Obedece, você está debaixo de unção. Desobedeceu,
se reconcilia, se arrepende, volta às primeiras obras, volta a obedecer. Conforme você obedece, eu me movo, porque eu não posso negar a mim mesmo e negar a minha palavra. Quando você obedece, quando você age conforme a palavra lida, a palavra ensinada, a palavra profetizada para você e revelada para você, eu obrigatoriamente eu tenho que me mover, porque eu não posso negar a mim mesmo, porque eu sou fiel à palavra que eu instruí, que eu designei. Então, seja obediente, tenha atitude. Fé sem obra, ela é morta. E aí você verá a minha glória, verá que os meus mandamentos, a minha instrução, ela tem valor. Ela é eficiente. Você vai ver que funciona. Glória a Aleluia. Deus. Amém? Amém? Então, eu vou pedir para o Reinaldo orar para nós finalizarmos, amém, Reinaldo? Que a minha voz também está chegando no final, mas espero em Deus que você que assistiu a essa aula hoje, você possa ter sido alcançado aí para a glória de Deus, né? Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estar falando aí mais especificamente sobre o ministério de Eliseu, né? Mas dando mais detalhes aí sobre o que Deus fez através de Eliseu, né? Como a Roberta colocou, cheguei atrasado, mas eu tenho de receber alimento, ô glória, né? Glória a Deus, amém. Tia Roberta, amém. Tia Roberta, já fiz o convite para a tia Márcia aí, para a gente fazer uma live junto só para nossas crianças, amém? A gente está devendo desde o ano passado, né? Bispo Ronaldo, graça e paz, nem por estar aqui conosco, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, para a glória de Deus, amém? Nós vamos orar, peço aos irmãos que continuem orando, né, pelas nossas vidas, né? Agradeço àqueles que têm orado. Essa semana eu fiquei fora das redes sociais, me preservei em tudo, porque a gente sabe que tem a enfermidade, mas tem também o lado espiritual, a batalha espiritual. Então eu me preservei um pouquinho, praticamente quase não entrei, não publiquei, né? Fiquei ali ligadinho com o pai, orando, travando a batalha, mas para a glória de Deus, hoje eu já estou bem melhor do que estava. Estou me poupando ainda para, se Deus permitir, logo mais estar lá. Nosso evangelista vai ser o preletor, se Deus permitir, hoje no Ministério de Bangu, né? De Bangu. Paciência, hoje o nosso bispo Marcelo vai estar lá, mas hoje, se Deus permitir, eu vou estar ali em Bangu com o nosso evangelista, amém? Então, orem por nós, orem pela vida do nosso irmão Luiz Cláudio, que está aqui conosco também acompanhando a live, está hospitalizado, tia Eliane também, que continua aí nessa luta também para vencer, em nome de Jesus, essa enfermidade. Os enfermos também da casa do Senhor, a gente vai estar orando, né? Pode mandar uma mensagem no privado, no zap, não tem vergonha, né? A gente tem aí entrado numa corrente de oração, a gente tem acionado os intercessores, tá? Então você que não tiver meu zap, me manda uma mensagem no privado, ali no Message ou no direct no Instagram, que a gente passa o zap aí sem problema nenhum. Claro que às vezes não dá para responder na hora, mas esses dias eu fiquei bastante ausente por causa disso, preservando um pouquinho, entendendo o lado espiritual. Então eu costumo dizer, a gente não faz nada para aparecer, quando a gente entende que a gente precisa se poupar um pouquinho, a gente fica ali ligado, amém? Quem faz as coisas para poder chamar a atenção, a única coisa que eu fiz, até para preservar os irmãos, caso eu fosse para a igreja, eu coloquei ali uma parte do laudo mostrando que estava negativo lá o teste de Covid. Tem gente que fala, mas tá com suspeito e vai, né? Vai aglomerar. Não, a gente tem a responsabilidade desde o início, né? O nosso ministério tem tratado com responsabilidade, orientado os irmãos que tenham qualquer sintoma a não irem, né? Então eu, como pastor, tenho que dar exemplo, né? Então comecei a sentir alguns sintomas na terça-feira, por precaução não fui e fiz logo o teste também para saber, né? A situação deu negativo, poderia até ir, mas como eu ainda não estava bem, né? Então não tem esse negócio com a gente não. A gente está aqui para poder justamente ser exemplo para todos vocês. Tomei a vacina já, como publiquei lá, como pastor. Já falei lá, Reinaldo, que não tem esse negócio. A Bíblia deixa bem claro que nenhuma ferramenta forjada do mal prevalecerá. Ainda que eu tomasse alguma coisa mortífera, isso não me atingiria. Então, se vacina tiver alguma coisa mortífera, em mim não vai fazer efeito. Bem, pode dar as reações normais ali, que eu sei que dá, cada vacina tem lá as suas reações, mas qualquer outra coisa aí que idealizaram, se foi chinês, se foi americano, se foi, não interessa.
Se fez alguma coisa aí forjada, comigo não vai prevalecer para a glória de Deus, né? Então, eu Amém. penso dessa forma. Agora, respeitando quem deseja, quem não deseja, mas fiz a minha parte como cidadão e eu creio que nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à Aleluia. minha tenda, né? Meu amado, me manda uma mensagem no Messenger ali no Face, bispo, que eu te dou o meu zap ali no particular, tá bom? Para a glória de Deus, amém? Então, Reinaldo, vamos orar. Logo mais, como eu falei, se Deus permitir, a gente está lá. Nos siga nas redes sociais, no Instagram. Eu não publiquei os vídeos essas semanas no YouTube, vou publicar na Escola Dominical durante a semana, né? Me perdoe, nessa batalha toda aí eu deixei um pouquinho de lado as redes sociais, sei que não deveria, mas eu sei que os irmãos também me entendem para a glória de Deus. Reinaldo, ora aí por nós, por todos nós. Logo após eu vou estar dando aí a bênção apostólica para a glória de Deus, amém? Obrigado a todos pela presença até aqui. Sei que já tem gente ali já com a mão na massa, então me perdoe aí, mas agradeço a você estar aqui conosco até o final, amém? Antes da oração, pastor, até só para reforçar a importância de a gente se cuidar também, né? Eu, depois que também a Patrícia teve 2 vezes a Covid, eu tive suspeita 2 vezes, enfim. Uma até foi confirmada por um teste posterior de que eu tenha tido pela primeira vez logo no início. E agora, recentemente, eu fiquei também em casa por conta de suspeita. Então, o que eu estou fazendo? Eu falei, tem que levar mais a sério, voltar, né, a comer mais salada. Agora, quando eu vou trabalhar, né, ontem eu fui trabalhar, tá de serviço, cheguei hoje. Levei 2 laranjas, levei uma salada verde com cebola, né, que é expectorante. Estou tomando bastante água. Antes de sair, vou para Belfort Roxo, vou almoçar lá na casa do irmão da Patrícia. Então, daqui a pouco eu vou chupar umas 2 laranjas, ver se eu tomo uma vitamina C. Então, gente, vamos se cuidar, tá? Vamos se cuidar, Entendi. cuidar do nosso corpo, para a gente poder estar aí com a nossa saúde íntegra e podermos hoje adorar o Senhor lá. Vitamina C também, quem puder. Amém? Abaixo de Deus, eu só não fiquei pior ainda, porque graças a Deus eu me cuido bastante, É. né? Tenho bastante Legumes, cuidado com vamos relação a cuidar. isso. Mesmo bebendo Amém? muita água, para você ver, peguei uma infecção urinária braba, né? Eu bebo Ainda mais muita se eu não água, tomasse, né? mas imagina se eu não tomasse. O rins com certeza tinha travado rápido aí, né? Vamos orar. Oremos. Vamos orar então. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Sim, Nós Deus. queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade maravilhosa, mais esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Podemos estar juntamente com nossos amados irmãos e alunos do EBD Aleluia. para podermos aprender um pouco mais de Ti. E hoje aprendemos que nós Glória a Deus. precisamos valorizar a unção, ó Pai eterno, que o Senhor confiou sobre cada um, para cada um de nós. Cada um de nós, sem exceção, Deus. recebeu de Ti um investimento espiritual. Oh, glória! Aleluia. E Tua palavra diz que nós devemos ser achados fiéis. E a Tua palavra diz, não te Aleluia. mando eu, esforça-te, tem bom ânimo, não Glória a pasmes, Deus. nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não Aleluia. canseis de fazer o bem, porque a seu tempo você será recompensado se não desfalecer. Quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso, Sim, Deus. ajuda-nos, ajude o teu povo a ser fiel, ó Pai, a ti, a perseverar, como os apóstolos perseveraram em seguir ao Senhor. E depois de ter perseverado em oração, teu Espírito veio sobre todos eles. A unção foi Aleluia. derramada. O teu poder foi manifesto e nunca mais eles foram os mesmos, ao ponto de darem sua vida. Uns foram degolados, outros foram crucificados, cabeça para baixo, outros jogados aos leões, enfim, Pai. Todos foram fiéis até ao final, ao término da sua vida, porque perseveraram em seguir ao Senhor, perseveraram na doutrina, não se desviaram do sendo da tua vontade. Portanto, Aleluia. derrama sobre nós, derrama sobre o teu povo uma unção de Amém, Deus. perseverança para que todos Glória a nós Deus. sejamos fiéis a Ti até o arrebatamento, em nome de Amém. Jesus. Pai, obrigado por tudo. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém?
Ô, Glória, ó, beijo para todo mundo, coraçãozinho. Reinaldo, mais uma vez, obrigado aí. Estamos juntos e misturados, lambuzados com azeite, como você diz. Logo mais, se Deus permitir, vamos continuar juntos. Vem, você que está conosco aí, fique na paz. Yasmin, graça e paz, todas as crianças aí, Maria. Daqui a pouco vai receber aí o meu áudio, hein, Maria. Você vai ver aí. Vem, glória a Deus. Um abraço para todo mundo. Fica na paz, Reinaldo. Paz a todos. Tamo junto. Paz.